Meus irmãos, estamos tratando sobre Lucas. O pastor falou comigo no domingo para eu preparar alguma coisa, e eu pensei comigo, ainda tem parábolas em Lucas? E tem, viu, Rafa? Irmão Carlos, ainda tem, viu? Tem bastante parábola ainda. O pastor Jefferson também vai tratar aí de outras parábolas. Então, hoje eu quero meditar com vocês lá em Lucas 19. E eu vou falar sobre a parábola das 10 minas. Em outras versões vai falar a parábola dos 10 servos. Então, lá em Lucas 19, de 11 a 27, nós vamos tratar dessa parábola. Então, vou ler aqui e você lê na sua casa. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Guarde esse versículo. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. Eu disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, ajude-nos a compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale através de mim. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola, ela é bem parecida com aquela de Mateus, dos 10 talentos. Você lembra dela? Nós também já estudamos na EBD. Mas ela é diferente. Por mais que aqui a história que Jesus conta seja bem parecida, o contexto e também algumas peculiaridades fazem com que essa parábola seja muito diferente. O que Jesus está pretendendo ensinar com essa parábola é totalmente diferente daquela que nós já vimos e lembramos com mais facilidade lá em Mateus. Eu confesso a vocês que essa é uma parábola que eu também tenho uma certa dificuldade de compreender, porque Jesus parece muito duro em algum momento ao contar essa parábola. Mas o principal versículo que nós temos que ter em mente aqui para compreender o que Jesus está querendo dizer é o versículo 11, que eu falei para você. Guarde esse versículo.
Esse versículo, ele nos dá a chave para entender o que Jesus quer nos mostrar. Ele começa assim: ouvindo eles estas coisas, eles quem? Os discípulos que estavam na casa de Zaqueu, porque se você ver o início do capítulo 19, verá que Jesus está com Zaqueu. Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então veja que Jesus está com seus discípulos, uma multidão andando com ele, indo para Jerusalém. E aí o texto nos diz que eles estão com uma expectativa a respeito da chegada do reino de Deus. E é por conta desse versículo que nós entendemos e compreendemos toda a parábola. Porque veja bem, Jesus aqui está desfazendo um conceito errado que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus. Jesus está contradizendo uma ideia, uma opinião que os seus discípulos e também as pessoas que caminhavam com ele tinham a respeito do reino de Deus. Há uma expectativa messiânica errada. Há uma expectativa a respeito de que tipo de Messias Jesus seria, que é errada. E Jesus então usa e fala essa parábola para desfazer esse entendimento da população, esse entendimento dos discípulos. E aqui nós precisamos ver que desde quando Jesus começa o seu caminho em direção a Jerusalém, lembra, né, Rafa, da nossa aula Caminhando com Jesus? Jesus, ele toma resoluto o seu caminho para a morte em Jerusalém. Ele sabe o que o espera. E Jesus vai nessa viagem sabendo o fim e sabendo o que aguardava ele. Mas as pessoas em volta, os discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus desde a Galileia, não entenderam e não compreenderam qual era a missão de Jesus. E é a partir então do capítulo 17 que Jesus começa a caminhar para Jerusalém. Ele traça o seu destino para a morte e vai firme nesse objetivo. E é a partir daí que ele começa também a desfazer alguns entendimentos errados que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus. Veja só, lá no capítulo 17, no versículo 11, Lucas vai nos falar o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui já há mostra de que Jesus é totalmente diferente da maioria das pessoas, daquilo que as pessoas fazem. Porque o judeu, quando ia para Jerusalém, ele desviava da Samaria, ele odiava o povo samaritano. Agora Jesus faz questão de passar pela Samaria. Então veja que Jesus já está contradizendo o entendimento das pessoas a respeito de preconceitos raciais. Jesus está falando, não, eu vou passar por aqui porque o meu ministério, ele passa e vai abranger todas as pessoas, inclusive aqueles que vocês julgam serem seus inimigos. Jesus também, no capítulo 17, ele continua caminhando e os fariseus perguntam para ele: quando virá o reino de Deus? E olha só a resposta de Jesus: ele está entre vocês, já está aqui. Jesus dá uma resposta que os fariseus não esperavam. Talvez eles estivessem esperando que Jesus falasse que o reino de Deus viria daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, mas Jesus já fala, não, o reino de Deus já está aqui. Seria como se eu falasse para o Rafael: Rafa, quando que a família Lima, ele é Lima, né? Quando que a família Lima vai chegar aqui na igreja? Ele fala, não, a família Lima já está aqui, porque eu já estou presente. Jesus já é o rei, Jesus já estava lá,
Mas Jesus continua e fala o seguinte, volta para os discípulos e diz: olha, apesar de eu já ser rei e o reino de Deus já estar aqui, importa que eu vá para Jerusalém, seja rejeitado por esta geração e padeça. Então, Jesus contradiz a ideia de reino, porque que rei vai se submeter ao martírio? Que rei vai se submeter a ser rejeitado? Vejam, Jesus está contradizendo uma ideia a respeito do reino de Deus. Depois Jesus continua, lá no capítulo 18, ele conta a parábola do juiz iníquo. E é interessante porque ele diz que esse juiz não temia a Deus, e temer a Deus era uma das coisas principais para ser juiz entre o povo de Deus. Ele não poderia ser juiz se ele não temesse a Deus. Então Jesus já está contando uma história que põe na cabeça do povo, eles ficam assim, mas como um juiz que não teme a Deus? Se um dos principais requisitos é que ele seja temente a Deus. E aí Jesus diz no final: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lembremos que os fariseus eram aqueles que achavam ser o suprassumo da religiosidade, os mais puros, separados, esse é o significado do termo fariseu, separados para o relacionamento com Deus. E Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Ou seja, essa fé que vocês dizem ter, para Deus é uma fé inútil. E aí, do capítulo 18 até o 19, Jesus vem falando vários ensinamentos, vem fazendo vários ensinamentos, falando várias parábolas que também são respostas contrárias ao entendimento popular. Por exemplo, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano e diz que o que foi justificado por Deus não era o fariseu, era o publicano. Jesus também pede para que os discípulos deixem as crianças vir até ele para eles as abençoar, sendo que naquela época as crianças eram desprezadas na sociedade, não tinham vez. As crianças, por exemplo, iam comer por último, comiam primeiro os adultos, depois as crianças. Jesus também conta a parábola do jovem rico, contradizendo uma ideia que as pessoas de posse eram pessoas abençoadas por Deus e que com certeza já tinham entrado no reino. Jesus fala: não, os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus. E aí Jesus conta, fala que eles estão subindo para Jerusalém e lá ele vai cumprir tudo que os profetas disseram a respeito dele. Ele vai padecer, vai ser rejeitado. Jesus também entra na casa de Zaqueu, come com um publicano, com um pecador. Então veja só, e aqui eu já quero tirar um ensinamento. Jesus, ele está contradizendo uma ideia, na verdade várias ideias correntes entre a população. Será que nós não estamos tendo ideias erradas a respeito da palavra de Deus, a respeito de Deus, a respeito da vida cristã? Porque não são as nossas ideias, não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, mas é o que Cristo pensa, é o que Ele acha. Quando ele entra no capítulo, Lucas entra no capítulo 19, e eu falei para vocês do versículo 11 ser a chave. Aqui nós precisamos lembrar dessa expectativa messiânica errada que as pessoas tinham a respeito do Messias, de que seria um conquistador, que imporia o reino de Deus pela ação militar,
libertando o povo da opressão romana, trazendo vingança contra os inimigos de Deus. E Jesus, então, conta uma parábola para desfazer esse entendimento. Jesus está falando, viu, vocês estão pensando que eu sou esse tipo de Messias? Não sou esse tipo de Messias. Eu não vim aqui para trazer vingança de Deus contra os inimigos. Eu não vim aqui para libertar vocês da opressão romana. Eu não sou um conquistador. Jesus está contradizendo essa ideia que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus. Então ele conta esta parábola das 10 minas. Eu precisava fazer essa introdução para que você entendesse que a parábola inteira é uma grande resposta de Jesus a um pensamento disseminado entre os discípulos. Jesus, ele traz então essa ideia que é contrária à que a população e os discípulos tinham. Quais? Nós temos três ideias que Jesus desfaz aqui contando essa parábola. A primeira é a expectativa do reino iniciar agora. Ele começa contando o seguinte: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. E aqui, Jesus faz um paralelo fantástico com uma situação que havia acontecido, uma situação notória lá entre o povo judeu, que é a história do rei Arquelau. Arquelau foi filho do rei Herodes. Lembra do rei Herodes? Que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo de Belém, fazendo com que Jesus tivesse que fugir? Pois é, ele teve 3 filhos, na verdade ele teve vários, mandou matar alguns, mas ele deixou o reino dele para 3 filhos. Um deles, Arquelau, ele deixou no testamento dele que Arquelau seria o rei da Judéia. Esse filho teve que ir até Roma, pedir a validação desse testamento para que ele fosse rei. Então veja só que Jesus usa uma história política bem conhecida da população para ilustrar uma verdade do reino de Deus. Quase como se ele, nos tempos de hoje, ele usasse, por exemplo, a história do mensalão para contar uma verdade bíblica. Essa era uma história conhecida, as pessoas sabiam de quem ele estava falando. Só que Jesus está falando o seguinte: vocês estão achando que esse reino de Deus vai começar agora? Ou seja, eu já vou começar o reino com a sua totalidade agora? Não, ainda não. É o famoso já e ainda não, que vez ou outra, eu, Rafael, o pastor, nos referimos aqui. A ideia de que o reino de Deus, ele já está inaugurado, mas não na sua plenitude. Jesus é o rei, mas Jesus ainda não tem o domínio de todo o mundo. Isso vai acontecer quando ele voltar. Quando Jesus voltar, aí sim, ele vai implantar o reino de Deus na sua totalidade. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou esse nobre, estou indo, ainda o reino não vai chegar ainda na sua plenitude. Vocês estão esperando que o reino de Deus vai ser inaugurado e os inimigos serão destruídos? Pois deixa eu falar uma coisa para vocês: se o reino de Deus vier na sua plenitude agora, não sobra ninguém. Todos vocês são inimigos de Deus. É por isso que o reino não vai ser inaugurado na sua plenitude agora. Eu ainda não completei a obra de salvação. Se eu vier para instalar o reino agora, não sobra ninguém. Todos são inimigos de Deus. Então, Jesus mostra e desfaz essa ideia. O reino de Deus vai começar agora. E aí, o que nós podemos entender disso? Nós somos súditos de Cristo.
Mas nós ainda não é agora o momento de obtermos as bênçãos do reino. Tem muita gente já querendo reinar, muita gente já querendo obter as bênçãos do reino. Calma, nós temos muito trabalho para se fazer. Jesus nos incumbiu de muita coisa para fazer até a chegada completa do reino de Deus. Nós anunciamos o reino, mas ainda não experimentamos a sua totalidade. Jesus desfaz essa primeira expectativa errada. Jesus desfaz uma segunda expectativa, que é a noção de fidelidade. Uma noção errada que os discípulos possuíam sobre fidelidade. Jesus conta a história de que esse rei, esse nobre, antes de sair, ele deixou 10 minas para 10 servos. O que eram essas minas? Uma mina equivalia a 100 denários. E um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, se você fizer um cálculo, 100 denários vai ser mais ou menos o salário de 3 meses. Então, a quantia que esse senhor deixou com seus servos foi uma quantia até considerável. E ele deu uma incumbência, que era negociar, investir o dinheiro. Esse senhor, ele dá uma quantidade igual para cada servo. Ou seja, cada servo recebe a mesma quantidade. Todos têm a mesma oportunidade de serem fiéis a Jesus. Não existe mais próximos. Por exemplo, se houvesse, como se tivesse uma hierarquia, né? Os mais próximos, os líderes da igreja têm mais capacidade e condição de ser fiel a Jesus. Quem não atua, não tem um ministério na igreja, tem menos condição de ser fiel a Jesus. Não, todos nós temos a mesma condição de sermos fiéis a Jesus. Estamos na mesma condição, temos a mesma oportunidade. Agora, isso pode se revelar de formas diferentes no seu dia a dia. Os desafios que cada um de nós temos não são iguais, mas nós temos a mesma condição e a mesma capacidade de sermos fiéis a Cristo, todos nós. E aí Jesus usa essa história, lembrando que ele pega a história, continua usando essa história de Arquelau para fazer um paralelo com a população, né? E basicamente ele diz assim: se no reino ímpio, se no reino iníquo houve fidelidade, no reino de Deus também. Porque veja bem, esse rei que governou a Judéia, ele governou muito pouco, porque ele foi um déspota. A história conta que quando ele voltou de Roma, já com o título de rei, ele mandou matar os seus inimigos, aqueles que se opuseram a ele. Então, mas aqueles que foram fiéis a ele, se no reino da violência há fidelidade, no reino de Deus também. E Jesus desfaz essa noção de fidelidade que os discípulos tinham, porque veja só, esse momento em que ele conta essa parábola, se você voltar lá em Mateus e Marcos, esse é o momento antes de chegar a Jerusalém. E depois de Jesus visitar
Jericó, que os discípulos Tiago e João se aproximam de Jesus e pedem a ele para que um se sente à direita e outro à esquerda. Ou seja, os discípulos tinham essa noção errada de que se eu estou com Jesus, se eu estou próximo de Jesus, significa que eu já sou fiel a Jesus. E aí você pode pensar, não, eu já vou à igreja, eu já estou lá. Estou próximo do pastor, sento nas primeiras fileiras, ouço a pregação, canto os louvores, eu estou próximo de Jesus, eu sou fiel a Jesus. Jesus baseia a fidelidade dos seus discípulos não na proximidade, mas na sua atitude. Porque Jesus, ele dá na história das minas, ele dá um louvor aos servos que obedeceram a ordem do Senhor, que era negociar as minas, negociar e investir o dinheiro. Esses são os servos fiéis. O servo que desobedeceu a ordem do Senhor foi aquele que não negociou, guardou o dinheiro. A fidelidade a Jesus não é pela proximidade, mas é pela obediência às suas ordens. É isso que Jesus está desfazendo, essa segunda noção, a noção de fidelidade apenas por você estar próximo. Não adianta você estar próximo de Jesus, ou seja, estar dentro da igreja, estar olhando e vendo as pregações, cantando os louvores, mas você não obedecer a Ele na sua casa, na sua vida. Você não está sendo fiel a Jesus. A terceira e última noção e expectativa ou ideia que Jesus desfaz é de que não vai haver prestação de contas, julgamento. Vai haver prestação de contas, haverá julgamento. No reino dos homens, no mundo, fora da igreja, há prestação de contas. Inclusive, esses dias no trabalho, o lugar onde trabalho, todos nós prestamos contas do dinheiro público que foi gasto. A prestação de contas em tudo que é lugar. Dentro da igreja, nós tivemos aqui uma assembleia recentemente, onde houve prestação de contas. O dinheiro que os irmãos deram de dízimo foram para esses gastos. Nós compramos isso, investimos nas crianças, investimos em tais e tais projetos. A prestação de contas em tudo que é lugar. Você acha que não vai haver prestação de contas no reino de Deus? Os fiéis foram recompensados de acordo com a sua capacidade, não de acordo com os resultados. Veja que o louvor que o Senhor dá aos servos que foram fiéis não foi pela quantidade dos resultados que eles deram. Um deu 10, outro deu 5, os dois foram fiéis. Mas cada um tem a sua capacidade. Uns têm mais capacidade de trabalhar no reino de Deus, de obedecer, de fazer as coisas. Cada um tem a sua capacidade. Mas todos nós vamos prestar contas da nossa obediência a Jesus. Então, o conselho de Jesus aqui é: seja fiel. Seja fiel agora. Seja fiel enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda tem forças. A infidelidade foi condenada, mas não pela falta de resultado. O problema não foi a falta de resultado, porque lembra, um deu 10 e outro deu 5.
Um deu menos que o outro. E não foi isso que fez eles serem infiéis. A infidelidade foi a atitude do servo de não seguir a ordem do seu senhor. O versículo 13 diz assim: chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Ele queria que eles negociassem. O Senhor queria que eles investissem o dinheiro. E aí Jesus está falando para nós: sejam fiéis, obedeçam aos meus mandamentos, trabalhem no reino de Deus e invistam as suas vidas no reino de Deus. Talvez o servo que não negociou, que não investiu o dinheiro, talvez ele achasse que o Senhor dele não fosse voltar. Infelizmente, existem algumas pessoas na igreja que vivem a vida achando que Jesus nunca vai voltar, achando que o cristianismo, a igreja, é apenas um lugar bacana para você conhecer pessoas, para você ter comunhão. O reino de Deus não é só isso. O reino de Deus é muito mais. Talvez ele pensasse que talvez o medo dele fracassar fosse maior que o desejo de agradar, obedecer ao seu Senhor. Às vezes, nós somos dominados pelo medo. Nós temos essa possibilidade. Mas o nosso medo nunca pode ser maior que a nossa vontade de obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus, ser fiel a Jesus, é mais importante do que ser dominado pelo medo. Aquele que agiu com infidelidade teve o seu prestou contas, né, e foi condenado por isso. O princípio para esse julgamento está no versículo 26. O que tem será dado ainda mais. O que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, aqueles que estão próximos de Jesus, que buscam fazer a sua vontade, vão receber muito mais. Muito mais o quê? Responsabilidades? Sim. Mas muito mais o quê? Oportunidades de conhecer a Cristo, de se relacionar com Ele, muito mais bênçãos espirituais, muito mais momentos para desfrutar da presença de Deus. Já aqueles que não são fiéis, que não querem nada com Cristo, que acham que apenas ficar próximo dele é o suficiente, às vezes até isso vai ser tirado. Cuidado. Seja fiel, enquanto ainda há tempo. Por fim, Jesus mostra que se há a prestação de contas entre os seus servos, no mundo há julgamento, há juízo. E aqui Jesus mostra qual é o resultado daqueles que rejeitam a Jesus. Aqueles que rejeitam a Jesus vão ser expulsos do reino. Não vão mais estar na presença do Rei. Serão condenados. Que é o final do versículo 27. Meus irmãos, Jesus mostra, através dessa parábola, que as ideias que nós temos a respeito dele não valem nada. O que importa é o que ele diz, o que ele pensa. Jesus
puxado para cada ideologia, cada pessoa, cada ideologia, cada movimento quer Jesus para si. E acha que, ao trazer Jesus para perto, ele está validando seus ideais, validando as suas ideias, validando o seu movimento, quando Jesus está dizendo que ele tem as suas próprias ideias. Nós precisamos conhecê-las, buscar essas orientações, os seus ensinos na palavra de Deus. Aquilo que nós achamos diante de Cristo se desfaz. Jesus já tem a sua própria agenda. Nós não precisamos impor a nossa sobre ele. A conclusão, meus irmãos, que eu chego eu fico preocupado e fico pensando, será que eu não estou pensando algo a respeito do reino de Deus que não é o que Deus ou Cristo pensa? É uma exortação para nós buscarmos compreender qual é a vontade de Deus, a vontade de Jesus para nós. Às vezes nós estamos achando que a fidelidade a Cristo importa apenas em estar próximo dele. Não preciso ter nenhum tipo de compromisso com ele. Não preciso seguir os seus ensinamentos. Nós não estamos sendo fiéis. Pelo contrário, estamos sendo infiéis. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia nós caminharmos na direção de Jesus. Amém?